Ó a casa indo, mãe. Olha a casinha indo. Estamos tipo, Valmir. Ó a casa foi água abaixo, mãe. Uma casa arrastada pela força da correnteza em Caraá, no litoral norte. Quem estava ali dentro, um casal de idosos e a neta deles de 14 anos, não sobreviveu. Foram 16 mortos nas enchentes de junho em cidades do litoral norte. Em 2023, as tempestades provocaram cenas impressionantes por todo o estado. Que loucura, cara. E olha isso aqui, seu. O prédio aqui vai cair, tá estralando tudo lá dentro, cara. Meu Deus do céu. Olha que tragédia aqui no Esplendor. Não sobrou nada. Cara, isso aqui é surreal. Sai as telhas ali como se fosse um pedaço de papel, sabe? A força da natureza desafiou os gaúchos. A gente teve que colocar uma escada e subir por forro num espaço minúsculo, né? 3 pessoas e torcer para aparecer o resgate. Rafael, morador aqui de Montenegro, trouxe a gente de barco, que é a única forma que dá para andar por aqui. Eu já tô chegando, vou levar o barquinho, para aí. Ciclone extratropical, um fenômeno que passou a fazer parte do nosso vocabulário e do nosso cotidiano, com uma frequência assustadora. No Vale do Taquari, cidades desapareceram debaixo d'água. 54 pessoas morreram por causa destas enchentes. Moradores forçados a contar estragos e a recomeçar mais uma vez. Em 30 dias nós já tinha levantado, arrumado tudo de novo e agora deu essa enchente de novo e agora vamos ter que reformar tudo de novo para voltar a trabalhar, né? Em novembro, uma microexplosão, uma coluna de vento semelhante a um tornado, varreu a cidade de Giruá, no noroeste do estado. A estrutura de um complexo esportivo cedeu. Uma moradora da cidade morreu e mais de 50 pessoas ficaram feridas. Em Porto Alegre, a cheia do Guaíba levou a prefeitura a fechar as comportas de contenção do Muro da Mauá em setembro e novamente em novembro. Toda esta água acumulada aqui, ela não existia. Isso porque aqui era um gramado. A gente percebe muito entulho, muito lixo por aqui também. Inclusive, a prefeitura da capital optou por fechar esta passarela, evitando a passagem de pedestres, de ciclistas. 2,46 metros. 2023 ficou marcado pela segunda maior enchente da história da capital. Mas antes das chuvas e das enchentes, foi a seca que castigou o estado, provocando perdas nas plantações e pastagens e restrições no abastecimento de água. Em localidades da zona rural, o alívio só chegava em caminhões-pipa. Em Bagé, na região da Campanha, a prefeitura anunciou um racionamento ainda em janeiro. A FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, calculou em cerca de 100 milhões de reais os prejuízos por causa da estiagem. Só nesta propriedade, por exemplo, apenas 30% do que foi plantado aqui pôde ser colhido. O restante, olha só, está sendo derrubado para servir de forragem para o solo, onde vai ser plantado o feijão, que necessita de menos água. 78% das prefeituras gaúchas decretaram situação de emergência em consequência da seca. O ano começou com a sensação de justiça para os moradores de Planalto, no norte do estado. Após 3 dias de julgamento, Alexandra Dogokenski foi condenada a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte do filho, Rafael Vinques, que tinha 11 anos. O crime chocou o estado logo no início da pandemia de Covid-19. Rafael foi considerado desaparecido e durante as buscas, Alexandra chegou a pedir ajuda para encontrar o filho. Dias depois, confessou o crime, indicando o local onde escondeu o corpo. Pela segunda vez,
A cidade de Três Passos, no noroeste do estado, viveu a angústia da busca pela justiça. De sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 31 anos e 8 meses de reclusão. Pela segunda vez, o médico Leandro Boldrini foi condenado pelo assassinato do próprio filho. Em 2019, ele já tinha sido julgado junto com outros 3 réus, mas a condenação dele tinha sido anulada em 2021. No segundo julgamento, em março, Boldrini foi responsabilizado pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e por falsidade ideológica. Ele foi absolvido da ocultação de cadáver. O menino Bernardo foi morto em abril de 2014, aos 11 anos, com uma superdosagem de sedativo. Um crime que comoveu o país. Além do pai, foram condenados ainda em 2019 a madrasta do menino, uma amiga dela e o irmão da amiga. Um mistério envolvendo um empresário mineiro mobilizou a polícia gaúcha em junho. Aqui, você acredita que os carros não estão aqui? Acabei de chegar aqui, tem só alguns carros aqui só. Ai, meu Deus do céu, sabia que tinha alguma coisa. Essa foi uma das últimas mensagens enviadas por Samuel Ebert de Melo, de 41 anos, para a companheira dele. Câmeras de monitoramento de um posto de combustíveis no Vale dos Sinos captaram as últimas imagens. Samuel veio ao estado tratar de negócios com um sócio que revendia os veículos que ele enviava de Minas Gerais e de quem ele passou a desconfiar. O empresário mineiro desapareceu um dia depois de chegar ao Rio Grande do Sul. O corpo dele foi localizado enrolado numa lona preta, num local de difícil acesso em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, 9 dias depois. Cães farejadores auxiliaram nas buscas. O sócio de Samuel, Diego Gabriel da Silva, de 29 anos, e o genro dele, Wellington Luiz Rodrigues da Silva, de 23, foram presos de forma preventiva ainda em junho, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 17 de agosto, Teutônia, Vale do Taquari. Um crime captado por câmeras de monitoramento. O promotor de justiça, doutor Jair França, se preparava para entrar em casa com o carro quando o criminoso saiu dessa área de mata fechada e abriu fogo. Foram pelo menos 15 disparos. 11 acertaram a lataria do carro e pelo menos um atingiu o promotor. O tiro atravessou o braço e se alojou no abdômen do promotor de justiça. 4 pessoas foram presas por envolvimento no atentado, incluindo uma advogada e um apenado, considerados os mandantes do crime. Em fevereiro, uma denúncia de trabalho análogo à escravidão abalou a indústria vinícola gaúcha. 207 trabalhadores foram resgatados de um alojamento em Bento Gonçalves, na Serra. A polícia só chegou até lá depois que 3 homens fugiram do local e conseguiram entrar em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Eles eram terceirizados para trabalhar na colheita da uva e mantidos em condições degradantes, sob ameaça e violência, e com atraso no pagamento. As vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi alegaram que desconheciam as irregularidades. Elas firmaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, num total de R$7 milhões em indenizações. Tragédia no litoral norte. Um jovem de 19 anos morreu com o rompimento da ponte pêncil sobre o rio Mampituba, entre Torres e a cidade catarinense de Passo de Torres, na madrugada de 20 de fevereiro. O corpo de Brian Grande foi encontrado 3 dias depois. 16 pessoas ficaram feridas. As polícias gaúcha e catarinense investigaram o caso e concluíram que o acidente foi causado pelo excesso de pessoas sobre a ponte e a falta de manutenção da estrutura. Ninguém foi indiciado. Em 2023, a guerra no Oriente Médio chegou mais perto de casa. Essas foram as últimas imagens feitas por Hanani Glaser, de 23 anos, num bunker em Israel. Ele estava numa festa que foi invadida por terroristas do Hamas na madrugada de sábado, dia 7 de outubro. O corpo dele foi encontrado 2 dias depois.
O gaúcho, nascido em Porto Alegre, Hanani, vivia em Israel havia 7 anos. Surtos de gripe aviária alteraram a paisagem no litoral norte. Os primeiros focos surgiram em maio na estação ecológica do Taim. Mais de 100 aves, a maioria da espécie cisne do pescoço preto, foram encontradas mortas. A reserva foi interditada. Em julho, o Rio Grande do Sul declarou estado de emergência em saúde animal. Mas a doença não chegou a atingir a avicultura comercial. Em outubro, mamíferos como leões e lobos marinhos também foram infectados em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Torres. Em dezembro, já eram 950 animais mortos pela gripe aviária. A Expo Inter 2023 conseguiu o que parecia impossível: bater os números da edição anterior. Foram comercializados quase 8 bilhões de reais, um volume de negócios 11% superior ao ano passado. O público também aumentou. Mais de 800 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. E ainda teve recorde no pavilhão da agricultura familiar, com mais de 8 milhões de reais em vendas, 7% a mais do que em 2022. Em 2023, a Record RS lançou o primeiro reality show de churrasco gaúcho, uma produção local em parceria com o Paleta Atlântida. Apresentado pela Jéssica Weber, o Desafio do Paleta reuniu 12 competidores na disputa pelo título de melhor assador do estado. Um show de talento, criatividade e sabor. O vencedor, Kleber Espíndola da Silva, o MacGyver de Novo Hamburgo, foi anunciado ao vivo no Balanço Geral Especial de sábado. Além do Desafio do Paleta, a programação da Record RS deu um show de entretenimento esse ano. Samuel Vettori passeou por Porto Alegre com diversos personagens contando histórias engraçadas de vida e de superação. Tudo a bordo do Fusca Azul. Teve também muita receita na hora do rango, muita dica cultural e, é claro, os talentos do balanço. Pelo 4º ano consecutivo, a Record RS marca presença no Natal Luz de Gramado, uma das festas mais tradicionais e queridas do estado. Localizado na Praça Major Nicolete, ao lado da Rua Coberta, o estúdio de Natal se consolida como mais uma atração para os visitantes da Serra Gaúcha, com programação cultural e transmissões ao vivo. Embalado pela chegada de Luis Soares, o Grêmio começou o ano em alta. Com 3 gols do uruguaio logo no primeiro jogo da temporada, o tricolor venceu o São Luís de Juí e ficou com o título da Recopa Gaúcha. No campeonato estadual, o hexacampeonato veio com uma vitória sobre o Caxias, 1-0, de novo com Soares como protagonista. Na Copa do Brasil, o time caiu nas semifinais para o Flamengo. E no Brasileirão, o camisa 9 mais uma vez foi decisivo. Os 17 gols marcados e as 11 assistências foram fundamentais para o Grêmio terminar como vice-campeão, 2 pontos atrás do Palmeiras. Para os colorados, o sonho do tricampeonato da Libertadores terminou nas semifinais. Depois de abrir vantagem sobre o Fluminense e encaminhar a vaga para a decisão, o Inter levou a virada nos minutos finais da partida. No Gauchão, a equipe nem chegou às finais. Foi eliminada pelo Caxias no Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro, o 9º lugar não foi o suficiente para garantir uma vaga na Libertadores de 2024. Na Serra, 2023 encerra com festa. Depois de um ano disputando a Série B, o Juventude fez uma boa campanha de recuperação, marcou presença no G4 e conseguiu o acesso à elite do nosso futebol na última rodada. O clube de Caxias do Sul finalizou o campeonato na 2ª colocação, atrás apenas do campeão Vitória.